bem-vindo ao primeiro episódio do Chá da Quiro. O Chá da Quiro vai ser um bate-papo super descontraído para falar sobre a saúde da mulher, a saúde da criança, o neurodesenvolvimento. E a cada episódio eu vou trazer aqui um convidado muito especial para conversar, trocar ideias e auxiliar quem está nos vendo também em casa. Então, minha primeira convidada é a Regina. A Regina, ela é diretora-geral do Colégio Itatiaia e da Pig School, que juntos formam uma rede de 8 unidades em São Paulo, sendo 7 dedicadas à educação infantil e uma ensino fundamental. E ela tem uma ampla experiência, então, na gestão escolar, um olhar sensível para o desenvolvimento integral das crianças e conduz a instituição com muito compromisso, inovação, afeto, fortalecendo diariamente a parceria entre a família e a escola. Então, Rê, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estou muito feliz com a sua participação. E para que todos saibam, foi através de uma conversa com a Rê que esse Chá da Quiro começou. Então, eu estou honradíssima com a sua presença. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Por incrível que pareça, vim cuidar de mim, né? E um dia antes de um treinamento com a minha equipe, que eu iria falar sobre postura do corpo, né? O movimento do corpo, a importância do corpo na vida de um ser humano, né? E na primeira infância, o quanto isso é importante, né? E aí nasceu, né? A ideia. Esse chá daquilo, né? Quando a gente estava conversando na consulta, veio até o marido dela na consulta, e a gente não parava de conversar e trocar ideia, teve uma sinergia. Eu falei, a gente precisa gravar conteúdos falando sobre a importância disso. Eu tenho certeza que boa parte das escolas não tem esse enfoque, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. É assim, a gente começa a partir dos 4 meses e o quanto é importante esse desenvolvimento, né? Às vezes você não dá a importância disso na primeira infância. Então eu sempre falo, do 0 aos 3, isto é o principal. Com certeza, né? Com certeza. Então, porque é nesse momento que tem também o maior desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então tudo tá voltado a esses primeiros anos de vida. E se a gente não cuida com todo esse carinho, com toda essa atenção, a criança não desenvolve como deveria e depois vai ter os déficits, né? Sim, o pular etapas, né? Eu sempre falo que a importância da criança, do engatinhar, ninguém imagina isso, o quanto lá na velhice vai fazer falta, né? Então, eu sempre coloco para minha equipe o quanto é importante as etapas. Não deixar pular as etapas, vamos passar por elas, né? E tudo isso é um treino, né? Com certeza. E um olhar para esta criança ajudando no desenvolvimento, né? Com certeza. Eu acho que a criança hoje ela já nasce de uma outra forma. Eu, dentro da área de educação há 45 anos, eu brinco que a criança antigamente ela chegava, ela é embrulhadinha no charutinho e ele ficava. Estática. Não existe mais essa criança. Não. Não existe. Hoje a gente já recomenda, eu recomendo já para os meus pacientes, né, que já coloquem o recém-nascido no tummy time. Então são alguns segundinhos por dia, mas tem a importância para o desenvolvimento motor, desenvolvimento muscular e principalmente pensando também nas alterações de crânio que a gente vai identificar depois daquela criança que fica muito só deitada, só no bebê conforto, né? Então o exercício, o movimento é fundamental. Hoje eu já tenho alguns casos de criança com torcicolo congênito, né? E aí tem que usar aquele capacete que a mãe fica desesperada, mas nada como arrumar isso na primeira infância, né? Com certeza. Eu sempre falo, é difícil para uma mãe, porque ela tá naquele momento maravilhoso da vida que é ter um filho, né? E se ela conseguir ajudar e acompanhar isso de uma forma para ver essa criança crescer de uma forma sadia, é a melhor coisa, né? Com certeza, né? Faz toda a diferença, né? Rê, então aproveitando isso, eu elenquei algumas perguntas
que eu ouço muito também dos meus pacientes, né? As dúvidas que eles têm, até mesmo depois a gente vai entrar um pouquinho no assunto de como saber se está escolhendo uma boa escola para criança, né? Sim. Então tudo isso é muito importante. Então eu trouxe aqui algumas perguntas, sabendo de todo o teu know-how, né? Então eu queria entender quais são os pilares que você considera indispensáveis para que uma criança cresça saudável física, emocional e cognitivamente. Super importante o ambiente. Primeira coisa, o ambiente é tudo, né? Um ambiente saudável, um ambiente, na verdade, estudado para receber uma criança, um ambiente que você traz para a criança experiências de vida, né? Eu sempre coloco que a criança já entrando na escola e tendo contato com o outro, ela já está ganhando, né? Com certeza. Essa troca entre crianças é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque tem até mesmo aquela imitação, né? Eles ficam observando o que o outro faz para começar a fazer. Então eles ficam observando por um tempo e depois eles colocam isso em prática, né? Sim, e é super importante porque assim, ó, as mães ficam muito preocupadas quando colocam o filho muito novinho, né? Porque vai ficar doente, vai ficar... Hoje a gente tem muito menos isso. E por quê? Porque as crianças já vêm mais saudáveis, as crianças estão fortes hoje. Eu sempre falo que assim, ela já chega virando cambalhota, porque antigamente era tudo quietinho, hoje já chega com isso. Então, e a gente tem essa preocupação de higienização, de um cuidado, de estímulo e entender quem é esta criança hoje. Que eu acho que esse é o diferencial da minha escola. Tá sempre se reciclando e se preocupando quem é esta criança hoje. E uma coisa que você falou até mesmo no começo e no começo da nossa conversa, né, é que você treina a equipe constantemente para observar todos os aspectos, né? E isso faz total diferença. Total diferença e entender, tá junto com os pediatras, nutrólogas, todo tipo de pessoas que lidam com a criança no desenvolvimento dela. Hoje a neurociência trouxe um monte de coisas maravilhosas que a gente não tinha conhecimento, né? Então, precisa mostrar para a equipe, treinar a equipe e mostrar o benefício de um exercício, de uma atividade. Às vezes a gente fica preocupada com papel, né? E tá muito distante na primeira infância o papel ainda, Sim. né? Ele vai fazer parte da vida dela, mas nesse momento é o estímulo do brinquedo, do chamar, do engatinhar, do rolo, né? Eu sempre brinco assim, nossa, pra que esse rolo? Eu falei, então, você começa a dar segurança no corpo dela, né? E eu, até no último treinamento, saindo depois da clínica aqui, foi super engraçado, porque eu fiz junto com os adultos o que a criança faz. E mostrei pra elas, voltei e mostrei pra elas a diferença. Vamos lá, vamos pôr a mão no músculo, né? E muito legal isso, é muito legal. Isso é importante. Acho que todas as escolas tinham que ter esse olhar também. Porque fica todo mundo muito focado ali no aprender da criança, né? Então adquirir uma nova habilidade, mas não fica pensando nisso. E isso faz a diferença depois lá na frente, até mesmo nas dores. Que hoje a gente vê que muitos adultos acabam apresentando, né? Porque não aprendeu, não teve um controle postural, não teve uma musculatura isso é super importante. Eu tenho um pai que até fez um comentário comigo, eu achei fantástico. Ele falou, eu cheguei em casa e minha filha estava sentada em W e eu falei, corrige. Ela falou, já sei, pai, vou sentar em X. Aí ele falou, nossa, de onde você aprendeu isso, né? Então, o quanto isso é importante. Total. Eu bato muito na tecla também, sentar em W é péssimo. Sentar em W muitas vezes quer dizer que a criança não engatinhou. E aí, por isso, ela tem essa facilidade. Eu tenho até hoje, eu não engatinhei. Eu fui uma criança precoce, que andou direto. Pulei a etapa do engatinhar. Então, eu consigo sentar em W até hoje. Só que isso, pensando em coluna vertebral, acaba gerando uma retificação da lombar, o que também vai predispor a uma maior chance de hérnia de disco, porque se eu não tenho a curvatura, eu não tenho um amortecimento, né, de toda a carga do meu corpo, naturalmente pesa mais. Você pesa mais. E aí, com isso, vai comprimindo ali a coluna. Então, olha só, uma coisa que a gente faz lá no comecinho da vida, que vai reverberar na vida toda.
Eu acho que essa questão do corpo, a gente tem que olhar de uma forma que a criança vai se desenvolver de uma forma que é espontâneo isso. Não é uma coisa que é imposta, é muito diferente. Na primeira infância, elas aprendem muito por imitação. Então, quanto você é adulto mostrando isso, a criança aprende. Elas não têm essa imposição, mas elas têm os estímulos, né? Muito. Então, diferente de entregar um celular para criança, Muito. um iPad, é você também ir atrás de recursos para tirar essa criança do sedentarismo, do ficar ali parada num único movimento ou presa a um único recurso. Sim, a criança, eu acho que hoje, ela tem... a gente mora em apartamento, né? A maioria. Tem pouca disponibilidade de correr, de andar, de se exercitar. Então, o quanto isso é importante dentro da escola, né? Porque esse é o momento que ela pode exercitar, pode correr, eu falo que contato com a natureza é um benefício. Pé na terra. Né? O quanto andar descalço, né? Que a gente, antigamente, tudo, hoje, não pode ficar descalço, não sei o quê. É super importante, né? Com certeza. Quantas crianças hoje andam na ponta do pé? Né? E aí você fala, então vamos exercitar, põe descalço, eu acho que assim, eu falo que esse momento com seu filho, ele não precisa ser de horas, precisa ser pouco tempo e com qualidade. Um tempo de qualidade faz a diferença. Faz a diferença. Sentar, mesmo aquele pai, aquela falar mãe que com não ele tem... na altura dele, gente, isso faz totalmente a diferença. E mesmo aquele pai, aquela mãe que não tem o tempo inteiro pra ficar com a criança, que a gente sabe que hoje a vida é muito corrida, é muito difícil. Sim. E muitos pais se cobram muito por isso, né? Mas esse tempo, dedicar meia hora, 1 hora por dia e ter atividades que estimulem a criança, que estejam alinhados ali com esse objetivo, faz toda a diferença. Eu acho que, inclusive, é um ganho, né? Você não precisa ter quantidade, precisa ter qualidade quando você for fazer. Claro. E eu sempre falo, meia hora, sente no chão com seu filho e brinque. A criança, ela é muito fácil, é só você levá-la, né? E eu acho que tem muitos jogos, muitos brinquedos, muita coisa hoje que traz além da tela, né? E da TV. Com certeza. Tem o caso da minha afilhada, ela tem 3 anos e meio, né? E aí agora ela tá com um negócio de montar de ímã. Gente, a gente ficou umas 2 horas brincando, sem mentira, ali de ficar juntando, e aí daqui a pouco desabava tudo, e a gente montava de novo. E passa o tempo muito rápido, né? Tem gente que fala, nossa, mas a tela é um alívio. Sim, porque você deixa a criança lá sozinha. Mas os brinquedos certos, na idade certa, também fazem o tempo passar e não geram tantos efeitos nocivos pro nosso cérebro. Eu brinco que o celular e a tela, eu chamo de cala-te-boca, né? Porque é bem assim, não quero que a criança fale, toma o celular. E em casa a gente tem uma neta, e é incrível o quanto ela adora, né? Porque eu vou estar junto com ela, no momento dela, né? E essa conversa, esse diálogo e entender a criança, né? Eu acho que assim, por mais que a gente tenha regras, tem limites, tem que ser colocados mesmo, isso passa segurança, um ambiente equilibrado, né? Isso é muito importante na primeira infância. E como que funciona na prática, na escola, né? Vocês têm atividades, tem algumas coisas assim que acontecem, tipo, todo dia, uma vez por semana? Como que é, assim, pensando nessas etapas também? A gente começa dos 4 meses e ele já tem um psicomotricista fazendo atividades com eles, além da pedagoga, né? E usando esta rotina de desenvolvimento com ela. Então, ela tem atividades todos os dias, monitoradas e desenvolvidas para um espaço adequado também, porque eu acho que isso é super importante. Então, fazer a criança ir à busca, ao conhecimento. Eu sempre falo, você pegou um carrinho e põe a criança para ir buscar o carrinho, ela já está se desenvolvendo. Com certeza. Né? E a cada faixa etária, e nós começamos com o inglês também, desde pequenininho, para a criança ganhar o ouvido,
Tá, né? então ele já tem esse estímulo. Ele já vai tendo esse Ele estímulo. tem esse estímulo através das pessoas que estão ali ou através de brinquedos também? Através das pessoas e dos brinquedos. Tá. Eu acho que é um conjunto de coisas que você desenvolve com a criança. E aí, conforme vai aumentando a faixa etária, hoje eu tenho um programa que desenvolve, a partir dos 4 anos, eles têm o judô, aí eles vão tendo apresentações de outras atividades, como hoje nós temos circo, a gente tem aulas de dança, né, danças circulares, uma série de atividades onde a criança inclusive vai conhecendo e se destacando, cada um no seu desejo. Vai entendendo que de fato gosta, né? Isso, antigamente a gente tinha balé e judô, né? E aí eu falava assim, não, eu preciso apresentar para essas crianças milhões de modalidades que elas vão usar o corpo delas. Claro. Né? E eu acho que a cada 6 meses eles têm uma atividade diferente e vai mudando todo ano. E é fantástico, porque eles vão descobrindo, né? Cada vez onde eu me foco, onde eu gosto, onde eu me sinto bem, porque cada criança é única. Eu sempre falo, você pode criar 3 filhos e cada um vai ser um. Com certeza. Com certeza. Que cada um tem a sua personalidade, as suas preferências, as suas aptidões, né? O diferencial da minha escola é que a família está dentro, ela participa, né? Até no momento dela chegar na escola. Os pais entram dentro da escola, estão junto com o filho, sabem quem é quem. Eu sempre falo, não existe. Como você escolhe, se você perguntou pra mim, a sua escola? Uhum. Hoje você escolhe uma escola que te acolha, que te escute, que dê escuta. Então acho que assim, é super importante ter esse espaço de desenvolvimento onde você acolhe a família. E eu acho que assim, você escolheria uma escola? Segurança, né? Você precisa se sentir segura. Com certeza. Eu acho que isso é primordial, né? E uma escola Tanto que muitos pais falam assim pra mim, né? Eu não coloco na escolinha antes dos 2 anos porque a criança não fala e eu tenho muito medo do que pode acontecer com ela, né? Então a segurança tá diretamente relacionada a isso, a segurança, pensando em São Paulo, a segurança total, né, da escola também. Sim. Eu acho que por isso que minha escola é de porta aberta, para o pai, principalmente esse de 4 meses até 3 anos, que a criança ainda não verbaliza, ter esse contato. Além de ter as câmeras, eu sempre falo, papai, tá inseguro? Venha, vem aqui. Sim. Junto você participa e você desenvolve essa segurança também. Com certeza. Porque para a criança ficar segura, o pai tem que estar seguro. Tá. Né? Não, isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu falo que a adaptação é muito maior do pai e da mãe do que da criança, né? Sim. Porque são os dois conscientes ali, né? Com medos, receios, porque aquele é o bem mais precioso. É Né? isso. Eu sempre brinco que eu não tenho uma escola. Eu tenho uma joalheria, né? Porque eu fico com os brilhantes das famílias. Exatamente. Né? Isso é super importante. Isso é muito importante. Muito mesmo. E pensando em desafio, assim, do corpo das crianças, né? Hoje, como a gente tem essas questões de exposição à tela, muito tempo numa mesma posição, o que você percebe de maior desafio? É a criança não querer participar de uma atividade? São os pais que também não se envolvem? É o tempo que a criança fica numa determinada atividade? O que você vê como desafio que tem sobrecarregado tanto a coluna dessas crianças? Hoje você tem que fazer atividades com tempo menor, para a criança também não perder a atenção. Então você tem que, na verdade, fazer várias atividades com tempo curto, tá? Para ela focar, o foco. Porque eu sempre falo que a tela, ela começa a tirar o foco da criança. Sim. Né? A criança começa a ficar muito mais aérea, né? Sem atenção. E se você faz umas atividades mais curtas e variadas, você tem sempre a atenção da criança. Então eu sempre falo que a importância da qualidade do que você, não é a quantidade. De novo, a atividade é a importância da qualidade. Eu sempre coloco a importância do subir e descer a escada, que parece uma coisa tão, assim, né, simples, mas ela tem uma importância na vida da criança, né? Então, subir de gatinho,
né? E acreditar nela. Você não precisa dar a mão, você não precisa nada. Deixa ela. Você Deixa esteja ela, perto deixa- por caso isso. de acontecer qualquer coisa, né? Ela precisa ter uma deixa- supervisão Exato. diferente do que ela precisa de um apoio. Não, ela não precisa. Ela, por si, consegue esse tipo de coisa. É que você tem que desenvolver a mesma coisa que nós estamos falando, a segurança para ela, né? Isso é super importante, né? Você deixar a criança ir, lógico, sendo vigiada ali, né? Controlada, mas de uma forma com liberdade, que é diferente. Sim. Né? Eu acho que, assim, eu sempre brinco que a criança, se você fica o tempo todo de mão dada, no colo, não sei o quê, deixa ela conquistar o mundo é lindo, Sim. deixa ela. Deixa né? ela solta. Solta. Né? Então precisa ter essa liberdade, essa segurança da criança para ela se desenvolver e dos pais também de Sim. acreditarem no potencial e estarem ali como supervisores dessa criança. Sim, hoje é super importante, inclusive um dos pontos, por exemplo, que a escola a gente se preocupa bastante é a questão da alimentação. Hoje a alimentação dentro da escola é uma empresa que presta serviço pra gente e é totalmente natural. A gente não usa nenhum alimento industrializado. E a apresentação dessa comida é tudo, né? Eu falo, a criança antigamente comia papa. Hoje eu escuto papa, eu tenho até aflição, assim. Tudo batidinho, misturadinho, triturado. Era uma mistura de tudo. Ela não Nem sabia o que ela estava o que ela comendo. tava comendo. Hoje não. A partir do momento que ela começa a comer, ela come de tudo. E não tem problema no começo comer com a mão. Depois ela vai aprender o momento certo. Uhum. Hoje, meus alunos, conforme vão ficando mais velhos, já se servem e escolhem o que eles vão comer. E é super importante. O que a gente se foca também é em ter sempre alimentos diferentes, para ele conhecer. Conhecer, Né? experimentar. Porque a pessoa só vai Super saber se importante. gosta ou não, se ela provar, né? E a gente faz muito treinamento com a minha equipe, porque tem coisas novas que a gente não conhece, né? Eu brinco que faz 2 meses a gente fez uma palestra sobre seletividade. Eu ia te perguntar exatamente isso agora que você entrou no assunto de nutrição. Sobre como que vocês lidam com isso na escola. Então, a seletividade é natural e a gente precisa tomar muito cuidado como a gente conversa com a criança. A gente não imagina o quanto você pode deixar uma criança seletiva na forma que você apresentou o alimento para ela. Sim, porque Se eu você falar eca, vai Ou ser eca. Ou se você sempre entregar o mesmo alimento pra criança, ela vai achar que é só aquilo. Quando você trouxer algo E assim, diferente. ela não come isso. Não diga. Ela vai guardar aquilo como eu não como isso. Sim. Né? E é super engraçado porque no treinamento a minha equipe se enxergou. Olha a minha infância, por que eu não como isso? Ai, eu, por exemplo, eu não como arroz. E olha, eu fui à busca da onde foi esse arroz aí que eu traumatizei e não como. Eu não sou alérgica, eu não tenho nada. Você não come arroz? Não Nem como um tipo, arroz, nem um risoto? tipo, nada, nem arroz doce. E fui aprender, né, junto com uma neuro, que na verdade algo lá atrás, na minha infância, trouxe esse bloqueio pelo arroz. E eu tô desbloqueando agora de velha. Olha que legal! É importante, gente. É, Isso que importante. legal. Nunca é tarde pra gente ressignificar, pra gente mudar hábito, né? Nunca. Então, seja alimentar, seja de movimento, seja de exercício, né? Sempre a gente tá em Nunca. constante evolução. Eu acho que a gente tem capacidade. O nosso cérebro, ele deixa a gente Sim, fazer isso. e isso é tão gostoso. Hoje eu trabalho para a segunda geração, né? Então hoje os meus alunos são pais, estão levando os filhos. E é fantástico eles falarem, eu ia na sua sala, eu fazia isso, eu fazia aquilo, agora meu filho faz, eu não posso nem falar nada. Eu falo, gente, esse momento é super importante, às vezes, se reciclar, sabe? Vamos olhar lá como tá esse processo, o que eu posso renovar, como eu posso começar de novo. Exato. Né? Nunca é tarde. Né? Nunca é tarde. E eu acho que essa questão, quando você coloca coluna, postura, o corpo, né? O corpo fala.
né? Com certeza. Então a gente tem que cuidar dele. Com certeza. Não, sensacional, sensacional. Rê, e pensando, né, a gente não pode estender tanto aqui também, vou te deixar um momento livre aí para dar suas considerações finais, né? Mas eu gostaria que você desse um conselho para os pais, né? Não só sobre a escolha de uma escola, mas de como eles podem auxiliar e tornar a educação, né? E essa relação entre a escola e a família uma relação mais proveitosa para o desenvolvimento completo da criança, né? De que maneira eles podem fazer isso? Eu acho que uma coisa bem importante, primeiro, é você estar seguro, né? Você é um adulto que você precisa estar seguro para o seu filho estar seguro. A sua escola, a escola do seu filho é muito importante, porque faz parte da vida dele. Eu sempre brinco que é uma pirâmide, né? E aí essa base, ela bem estruturada, ela vai para frente. E sempre escolha uma escola que combine com a sua família, né? Eu acho que você participe, precisa participar, precisa estar junto, precisa participar das reuniões, das palestras oferecidas, e ir lá debater coisas que você não sabe. Às vezes a gente é pai e mãe e não sabe tudo, tá tudo bem. A gente tem filhos diferentes e a gente tem que ir lá questionar, pesquisar. E eu acho que uma coisa muito importante é espaços. Precisa ter espaço. Sua escola precisa ter uma amplitude de natureza, espaços físicos, diversidades. Eu sou uma pessoa, e junto com os meus sócios todos, a gente busca sempre o que está acontecendo, como é esse mundo, o que é hoje, né? O como será, sempre buscar, porque educação tem movimento, assim como a criança, o mundo e tudo, né? Sim, em constante transformação, mudança, não dá pra ficar engessado naquela coisa lá antiga, né? Aquela caixinha não dá, que você tem que não dá. Então eu acho que assim, vá, e assim, eu sempre coloco o quanto é importante conviver com outras crianças. É um ganho. Hoje a gente tem famílias de filhos únicos e ele ganha essa convivência dentro da escola. Com certeza. Então, por isso que eu sempre falo, aproveitem a escola, aproveitem os clubes, as áreas verdes, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Parque do Ibirapuera, eu adoro, eu acho que é super importante a criança ir lá, andar de bicicleta, correr, né? Andar livre na grama, pé descalço, ficar brincando, ter esse contato com a natureza. Porque a gente sabe que em São Paulo é mais difícil, de fato, né? Sim. Mas tem os parques de cada bairro, tem o Ibira, sim, que tem é a aclimação. Tem a aclimação, tem o Vila Lobos também, que é uma delícia, né? Então, assim, ter um tempo dedicado para esse contato com a natureza é fundamental. Super importante. Né? Ter esse contato com a escola, eu acho que faz toda a diferença. Muita diferença. Ser integrado, tá participando, né? Participar das atividades. Às vezes até mesmo, eu não sei como funciona na escola, mas eu sei que tem várias que os pais vão lá e ajudam nas tem atividades. Um monte de atividades, né? Tem os projetos, que é importante você mostrar para o seu filho a importância de você estar lá indo ver a produção dele, né? Exato. Exato. Super legal isso. Eu acho que assim, existe uma questão que ter filho é um ganho, né? Porque você se sente muito importante. Então mostra essa importância para o seu filho, né? Conviva com ele. E não é protegendo, hein? Eu acho que é mostrando a vida. De que forma? Deixa ele passar as dores, as aflições, junto com você, que você pode ajudar a regular. Claro. Né? Porque quando a gente protege muito a criança, depois lá na frente a vida cobra, né? Porque não adianta você privar ela de todas as frustrações. Não, por exemplo, a gente teve agora um campeonato de judô e assim, faz parte a criança perder. Faz parte. É isso. Não. É isso. A gente faz parte chorar. Eu sempre falo, sentimentos é uma coisa que a gente tem que deixar ser espontâneo, né? Que hoje a gente se travou tanto durante uma fase da nossa vida. Aproveita, deixa seu filho destravar e aprender que isso é importante, né?
A gente hoje, além de cuidar da saúde, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é da mente, né? Sim. E a mente é isso, seja espontâneo, se coloque, né? Eu sempre falo, assopre, ponha pra fora, né? Isso é super importante. Ai, Rê, eu amei. Acho que dá pra gente gravar outros 10 episódios aí. Assunto com certeza não vai faltar, né? A gente tem muita relação aí, várias coisas pra gente abordar. Agradeço muito por você ter vindo, ter aceito, ter me inspirado a fazer esse novo projeto, né? Que eu espero que também contribua para quem consuma esse conteúdo, que tenha insights, que saiba como escolher uma boa escola, Sim. né? Que saiba como esse cuidado inicial ele faz a diferença no desenvolvimento da criança. E para te agradecer, eu preparei o chá da Quiro. Nossa, que chique! Então, queria te agradecer. Legal, obrigada. Muito obrigada, viu? Eu amei sua participação aqui. Nossa, que gostoso. Você está sempre convidada. Obrigada, Agora gravaremos obrigada. muitos e muitos episódios, né? Se Deus quiser, espero que isso flua, aconteça, Sim, eu cresça. acho que assim, é super importante esse momento de troca, que nós somos duas profissionais que cuidamos das crianças, né? Exato. E o que mais a gente precisa é isso, né? Esse cuidado, essa atenção e de formas diversas, né? Essa integração, Isso. porque hoje não é uma pessoa só que vai cuidar da criança, não é só você lá na educação que vai cuidar. São muitos profissionais que vão fazer a diferença na vida dessa criança. Isso. Então, um trabalho É a somatória, né? A somatória, né? Essa indicação, né? Eu gosto muito de trabalhar com outros profissionais e vou trazer todos eles aqui para conversar. Eu indico para físio, eu indico para nutri, eu indico para fono, né? Porque isso faz a diferença na vida da criança, né? E como a gente gosta muito, eu gosto muito de crianças, eu tenho certeza que você também gosta muito. Quase nada. A gente quer que isso seja a transformação da vida da criança, né? A gente quer fazer com que essas crianças cresçam saudáveis, que elas façam a diferença na nossa sociedade. Então, por isso, esse chá, ele começou com a minha primeira convidada, Regina. Então, se você gostou, já se inscreve, já deixa comentário, já deixa suas sugestões para os próximos episódios. E até o próximo Chá da Quiro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!